Olá, alunos! Muito prazer! Eu sou a professora de Física 2 de vocês. Meu nome é Ximena Cubilos, correto? Bom, deixo aqui já meu contato, né, meu e-mail, já me apresentei para vocês semana passada ali nas notícias. Se você não viu, vai lá no seu e-mail, entra no Siga, veja lá. Lá também está o portal aonde estará postada essa aula. Eu também posto no Siga, mas se você não quer entrar lá para ver e tal, né, que às vezes a plataforma não tá legal, você tem também disponibilidade de me encontrar ali no meu canal do YouTube. Só peço muito atenção, todas as aulas que eu posto ali, são todas as turmas que eu dou aula ultimamente, e tem ali a caracterização bem no título para quem é aquela aula, tá certo? Do que é. Senão você está vendo às vezes uma aula passada, uma aula de outra turma que não tem nada a ver contigo e você descobre depois, passando 5 minutos, para você não ter esse problema, leia bem ali no título, tá certo? Bom, galera, hoje teremos duas aulas que serão aqui do tema aqui de Física 2, cinemática da rotação. Na aula 1 de hoje, né, outro detalhe também, lembrando, rapidinho, todas as aulas da Física 2 vai ter esse layout de entrada, tá? Esse layout aqui que você já sabe que é da sua turma, assim você não se confunde com as outras aulas, tá? Também pensei nisso para vocês. Mas bora lá, vamos começar, preste atenção. Física 2, cinemática da rotação. Pois bem, meus amigos, nesta aula veremos movimento de um corpo rígido, rotação de um corpo rígido, variáveis rotacionais, cinemática angular, relação com as variáveis lineares, tá certo? Lembrando também que esse material também é postado no SIG em PDF. Continuando. Bom, antes de a gente falar sobre o movimento de um corpo rígido, né, até o momento que vocês estavam estudando em Física 1, vocês estavam estudando partícula, tá? O corpo era uma partícula. Vocês devem estar ali desde o ensino médico. Considerem uma partícula, considere o corpo uma partícula, considere o veículo uma partícula, coisas assim. Tá? Ou seja, as partículas, o que as partículas diziam? Né? As dimensões do corpo não interessavam ali no estudo. Você estava interessado em saber ali a cinemática específica, o movimento e pronto, tá certo? É uma coisa mais simples, mas nem sempre tudo é tão simples, correto? Quando vamos entrar agora em cinemática da rotação, vamos estudar o movimento de um corpo rígido, ou seja, acompanhe aqui o texto. Vamos abandonar o modelo partícula, então esquece seu passado, vamos abandonar o modelo partícula e passamos a levar em conta as dimensões desse corpo, certo? Agora as dimensões fazem e são fundamentais no estudo desse movimento. Tá? Introduzindo-se então o conceito de corpo rígido, que às vezes você encontra ali com aquela sigla CR, tá? É aquele em que a distância entre quaisquer de dois pontos é constante, tá certo? Ou seja, o corpo rígido é aquele em que a distância entre quaisquer dois de seus pontos é constante, tá? Ou seja, por que, professora? Tem outro tipo de movimento que não seja corpo rígido? Sim, lá na frente, talvez vocês esbarrem com fluidos, eu não sei como que é a grade horária, né, de vocês, é na grade de formação, mas os fluidos, né, que você tem ali, os líquidos e gases, essa distância, né, do corpo rígido ao outro, ela varia. Falando, não estou entendendo, professora, olha só. Veja aqui um exemplo, aqui a gente tem um corpo rígido, carrinho aqui de Fórmula 1. Se eu tenho a distância entre dois pontos, vamos pegar aqui bem no meio aqui a distância. Aqui tem uma distância, certo? Essa distância é constante. O carrinho pode rodopiar, virar, ela continua com essa distância, certo? Agora, se você tem um líquido, essa distância varia, correto? Você pode mexer no copo, quando você mexe um copo, essa distância, ela vai mudando, correto? Ela varia se você fermenta ela, né, esquenta, whatever, é diferente. Por isso que aí é outro estudo, são chamados fluidos. Agora aqui, são movimento de um corpo rígido, essa distância do ponto do corpo constante, entre dois pontos. Certo? Tranquilo? Bom, sendo I e J dois pontos quaisquer de um CR, né, de um corpo rígido, temos ali R é igual a CIJ. O que seria esse CIJ, professora? É dois planos, certo? X e Y.
correto? Y e J. Lembrando, fundamentalmente, cinemática e rotação daqui para frente, você vai usar muito álgebra linear ou cálculo vetorial, não sei qual o nome que vocês dão. Então, as coisas aqui vamos tratar como vetor, elas têm dimensões. Se as dimensões do corpo me interessam, então nós temos quantas dimensões? 3, x, y, z, certo? Por enquanto, no início, em baby steps, vamos estudar 2 dimensões, y, j, x e y, tá? Mas lá na frente, em casos mais cabulosos, você pode encontrar 3, tá? Então, que seria quem que me dá essa notação? Vetor? Então, se você aprendeu lá muito mal álgebra, o cálculo vetorial, mon ami, mon chéri, você vai precisar aqui, tá? É o que eu sempre falo desde sempre, a física necessita das ferramentas da matemática, do cálculo, da álgebra, tá? Sem essas ferramentas, você não anda. Essas ferramentas têm que estar em dia. Imagina você, um açougueiro ou um marceneiro, pega aquela tora de árvore ou aquele mamute enorme, sem ferramentas, com um canivetinho, sem filo, sem estar afiado, você não pega nem um pedacinho de nada. A física é a mesma coisa, certo? Então, voltemos. O tipo mais geral de um movimento de um CR, de um corpo rígido, é a combinação de uma translação com uma rotação. Ai, professora, eu não lembro o que é isso. Calma aí que na aula 2, que será agora aqui postado depois, você vai ter essa informação a respeito, tá? Na aula seguinte. Neste capítulo, consideraremos apenas o caso de rotação de um corpo rígido em torno de um eixo, tá? Como é o caso do movimento de roldanas, rotores, CDs, etc. Então, como babies e steps, vamos por enquanto só o movimento rotação, tá? Ficou com curiosidade de saber o que é isso? Na aula 2 vocês vão saber mais ainda, exemplos mais day by day, translação e rotação. Continuando, excluiremos, por exemplo, movimentos como o do Sol, não é rígido, ou de uma bola de boliche, cuja rotação se dá em torno de um eixo que não é fixo, tá? A bola de boliche tem um estudinho ali meio diferente, mas isso é só apenas curiosidade esse parágrafo. Continuando, pois bem, rotação de um corpo rígido. Queremos estudar a rotação de um corpo rígido, certo? É o nome que dá, né? Em torno de um eixo fixo, tá? O eixo fixo é denominado eixo de rotação. Então, o corpo rígido ele tem um eixo fixo de rotação, correto? Pode ser ele x, y, z, mas ele escolhe ali e fala aqui onde eu estou rotacionando, beleza? Por conveniência, vamos tomar o eixo de rotação fixo como o eixo z, certo? O Z aqui, 3 dimensões, ele vai rodar, certo? Aqui é o fixo dele, beleza? Como tá ali no exemplo. Continuando. O eixo de rotação não precisa ser um dos eixos de simetria do corpo. É conveniente escolher uma linha de referência arbitrária, presa ao corpo, perpendicular ao eixo Z, para definir as variáveis angulares em relação a ela. Certo? O que seriam essas variáveis angulares? É a nossa continuidade. Preste atenção. Variáveis rotacionais. Temos aqui posição angular. Se a gente está falando de uma rotação, vai ter algum ângulo, certo? Mas vem aqui. A posição da linha de referência fixa ao corpo, certo? Aquele eixo que você escolhe fixo ao corpo, define o ângulo de rotação θ, certo? O corpo rígido em torno do eixo, beleza? θ é a posição angular do corpo rígido, beleza? O sentido da rotação é dado pela regra da mão direita, certo? Mão direita, se você tem problema aqui de esquerda e direita, fique esperto, é mão direita, tá? Olha só, temos aqui, certo? É o polegar vai ser o eixo fixo e quando você faz a curvinha aqui com a mão, você está definindo o sentido positivo ou negativo. Se ele está aqui, olha, no nosso exemplo, o sentido aqui é sim, é o positivo, é o que a gente está vendo ali na tela, ali naquele corpo, certo? Aqui está meu Z e o sentido assim é positivo. Se ele virar do outro jeito, eu tive que inverter meu ponto fixo. Então, do outro lado é negativo, beleza? Continuando. A cada ponto do corpo rígido executa um movimento circular de raio R em torno do eixo. Faz sentido, né? Ali está nosso corpo rígido, ele está fazendo aquele movimento, ele vai
certo? Com aquele raio ali fazendo seu movimento, certo? A distância percorrida pelo ponto é o nosso S, que é igual a R vezes θ. E atenção, esse θ não está em graus, está em radianos. Novamente, se você tem problema daquelas conversões, é o momento, tem ali aquela sua colinha ali, né? Lembrando sempre que eu mais destaco fundamentalmente quando eu dou aula, tanto de qualquer outra física, de qualquer outro tema que venha a ser meio trabalhoso. O momento de você saber as coisas de cor já passou. Isso era ensino médio. Realmente você precisava saber as coisas ali na lata, de cor, as provas, whatever. Agora, meus amigos, na graduação, o que você tem que aprender a fazer é seu material de estudo, os seus pergaminhos, os seus cadernos de anotação. Até hoje eu tenho vários cadernos que você vai tendo suas anotações das coisas que você vai estudando. Por quê? Você está tendo várias matérias ao mesmo tempo. E em todo esse decorrer dos 5 anos, serão várias cadeiras ao mesmo tempo. Eu não vou poder falar coisas específicas, me fala isso agora. Certo? Não. Logicamente, mas professor, não falou que eu tenho que estar álgebra linear em dia, vetorial? Sim. Isso são ferramentas do day by day. Você é um engenheiro, certo? É que nem um artista, uma pessoa que faz pintura. Ela sabe ali as cores primárias, as cores secundárias, porque é o trabalho dela, correto? Agora você tem essas ferramentas do dia a dia. Certamente vai ter momentos dessas ferramentas que são algumas bem assim, aquele bisturi 0.7 ali, que meu Deus, ali é só para casos especiais. De imediato, às vezes você não sabe todas as características, mas você sabe onde procurar a respeito. Por que você sabe onde procurar a respeito? Porque você preparou seu material de estudo, porque você tem seus pergaminhos, tem os seus notebooks, tem seus cadernos de anotações, você já sabe onde consultar. Então, às vezes você fala, não, peraí, me dá um minutinho aqui, eu sei onde achar esse conteúdo e sei como desenvolver. Você entendeu? Na graduação, você tem que aprender a fazer isso, certo? Fazer o seu material de estudo. Tanto é que se nossas aulas fossem ao vivo, minhas provas são com consulta. Consulta, logicamente, é o seu material e ao livro. Nossa, mas ao livro? Sim, ao livro. Porque não adianta eu te mostrar um livro qualquer e você não souber a respeito. Se eu te der esse livro e falo, encontre sob Bach, você vai saber, nossa, eu nunca vi o livro, eu tenho que ficar horas e horas lendo folha por folha, você vai ler na hora, você não vai encontrar nada da informação. E eu sei a informação que está aqui porque eu li o livro. Você compreende? Compreende agora? Então, vamos voltar. Bom, deslocamento angular, né? Certo? Você tem uma distância percorrida, então se você teve uma distância percorrida, algumas coisas aqui na cinemática da rotação faz sim analogia com cinemática lá de partícula, tá? Logicamente. Mas as coisas ficaram um pouquinho mais complicadinhas. Mas vamos lá. Deslocamento angular. O deslocamento angular é definido como θ, né? Θ, né? Seria ΔT, né? Delta θ, igual θ2 menos θ1. Nossa, mas isso é a mesma coisa que deslocamento escalar, não era espaço inicial menos espaço inicial? O Iman-Charret era tudo linear. Agora a gente está brincando, quem está deslocando? O nosso ângulo, certo? Então esse ângulo tem o ângulo final e tem o ângulo inicial. E com isso nós temos um deslocamento angular. Esta variável tem módulo delta, θ, direção e sentido, ou seja, quem tem módulo, direção e sentido? Bases das vetor, certo? Continuando. Precisamos ser cautelosos ao associar um vetor a uma rotação. Tá? Tem que ter muita calma nessa hora. Por quê? Pois vetores devem obedecer às regras da soma vetorial. Nossa, então eu lembro que em álgebra linear eu tinha umas regrinhas. Só como você esbarra aqui? E por que dessas regras, né? O que não acontece com as rotações. Infelizmente, nas rotações do movimento não acontece essas regras. Temos as regras, mas geralmente não acontece, certo? Por exemplo, a soma vetorial é comutativa. Ali a gente tem um exemplo. Se vetor A mais vetor B é igual a vetor B mais vetor A. Mas duas rotações sucessivas, feitas em ordens diferentes, dão resultados diferentes, tá? Aqui, movimento rotacional vai ser um pouquinho diferente, não é tão simples, tem que ter uma cautela. O exemplo ao lado mostra duas rotações sucessivas. Olha só, a gente tem um exemplo aqui ao lado de
π sobre 2. O que seria π sobre 2? Π é 180, né? 2, então seriam 90 graus. Em torno dos eixos x e y, nas duas ordens possíveis. O resultado final depende da ordem. Olha só, veja bem. Aqui, né, a gente roda em x, depois roda em y e tem esse resultado. Aqui ele tá nesse aqui, nem comecei rodando. Agora eu rodei em x, olha só o resultado. É diferente, certo? Olha, aqui a gente mostra aqui tranquilamente, né, a soma aqui, olha só. Se eu estou variando, certo, o θ1 no x, no eixo x, mais a variação do θ2 no eixo y, vai ser diferente. A variação do θy, que faltou o y aqui, perdão, gente, tem uma voltinha, mais o θ1 em x. É diferente essa soma, não segue essa propriedade que vem lá da soma vetorial. Aqui vai ficar diferente, bom? Então, olha só, a variação do ângulo não é um vetor, correto? Mas os ângulos ali eram um vetor, sim, mas a variação não vai ser um vetor. Tá? A menos que os ângulos de rotação sejam infinitesimais, tá bom? Pode parecer meio cabuloso aqui nesse momento, mas não é. Calma, suave na nave, respira fundo, só guarda essa informação, vai lá no seu pergaminho fazer sua anotação, tá bom? Continuando. Velocidade angular. Se a gente tem um deslocamento angular, nós vamos ter uma velocidade, certo? Porque as coisas variam no tempo. Professora, curiosidade, tudo varia no tempo? Sim, só tem uma derivada aqui no real, se não me engano, que ela não varia no tempo. Porque é específico. Mas os movimentos aqui na física variam no tempo, a não ser lá na física 4, que eu não sei se vocês têm, que aí é uma outra realidade chamada física moderna, a chamada física quântica, tá? Mas agora aqui que estamos na física clássica, né, de Newton, tudo varia no tempo, tá? A velocidade angular escalar média, escalar quer dizer que não é vetor, sim, escalar é só um módulo, né? É só um número, nem módulo, é só um número e uma unidade. A velocidade escalar média, ela o quê? Ela é W, certo? Igual delta θ dividido por delta t, certo? A velocidade angular instantânea, vetor, aí vai ser o limite, né? Aqui o limite igual a t tendendo a zero, certo? Aqui é a variação e aqui o n é uma caracterização de vetor, certo? A velocidade angular é uma característica do ponto como um todo, tá? E não somente de um ponto particular nele situado, correto? O deslocamento angular em torno de n, né, n vetor aqui, tem que seguir essa expressão aqui, certo? Como assim, professor? Lembra, se você tem a velocidade, quer voltar para trás para saber o deslocamento, você tem que usar a integral. Agora, se você tem a expressão de deslocamento e quer ir para a velocidade, é derivada. Então, olha as ferramentas aí do cálculo, ó, afiadinho, certo? Continuando. Exemplo 1, vamos a um exemplo aqui. Cálculo da velocidade angular da Terra em torno do seu eixo. A Terra completa uma revolução, não, calma, é isso não. Uma revolução a cada 23 horas e 56 minutos, o dia sideral. Por isso tem solstício, essas coisas aqui. Tá? Agora a gente está comparando um dia normal. O módulo da sua velocidade angular é, bom, o que nós sabemos, né? Ele quer saber o módulo dessa velocidade. Sabemos que velocidade angular, né, segue essa expressão, correto? Bom, ele faz o quê? Qual que é o deslocamento? Ele faz uma volta completa, uma revolução, uma volta completa. Qual que é uma volta completa de uma circunferência? 2π, por isso aqui 2π rad, estamos tratando com radianos, dividido pelo tempo. O tempo é o dia, temos que converter aquele número ali em segundos, porque trabalhamos com unidade de sistema internacional, correto? Ângulo vai ser em radianos, e o tempo em segundos. Com isso aqui, dedos mágicos, nós temos radianos por segundo e esse seguinte valor, correto? E ainda mais ele completa aqui, e a sua direção aponta para o norte ao longo do eixo de rotação
cujo período de precessão é de aproximadamente 2.000 anos, tá? Por que ele faz todo esse sinal? É que a Terra ela não está totalmente assim, né? Toda reta, né? Ela está levemente inclinada e aqui a gente tem, olha a regra da mão direita, ó, movimento. Beleza? Continuando. Se falamos de deslocamento, falamos de velocidade, quem que tem que aparecer? A aceleração. Lógico. Vamos lá. E temos a aceleração angular. E aqui, ó, variação da velocidade angular, certo? Se a velocidade angular varia, nós temos quem? Nossa amiga aceleração aparecendo, correto? Se a velocidade for constante, a aceleração não aparece. Beleza? Então, olha só, a aceleração angular média vai ser o alfa, agora temos um alfa, e vai ser θw dividido por delta t, né? Delta w dividido por delta t. A aceleração angular instantânea, certo? Limite, e toda aquela expressão, beleza? A aceleração angular instantânea é um vetor paralelo a w, quando o eixo de rotação é fixo. Isso é uma característica muito legal. Isso é uma propriedade muito especial que você tem que anotar ali, dar uma grifadinha ali. Então, quando a aceleração instantânea é um vetor paralelo, quando o eixo da velocidade da rotação é fixa. Tá. Certo? Ou seja, se o eixo é fixo, essa aceleração angular instantânea é um vetor paralelo. Nossa, que paralelo, é um paralelo. Olha só as ferramentas que você está resgatando lá de trigonometria. Beleza? Voltando, velocidade angular em função de alfa. Novamente, se eu tenho e quero subir, é derivada. Agora, se eu tenho ali e eu quero descer, é a integral. Certo? Eu tenho aceleração, eu quero saber a velocidade, eu tenho que fazer a integral. Tá? Continuando. Em capítulo anterior, né, não sei como que foi o capítulo de vocês, mas temos um movimento circular uniforme, né? Eu acho que vocês devem ter lembrado lá do ensino médio, eu não sei em que ponto vocês pararam na física 1, mas caso venha precisar isso, não se preocupe, eu vou trabalhar um pouquinho mais, tá? Temos movimento circular uniformemente acelerado, beleza? E a gente tem umas certas condições aqui de como que acontece, tá? Para a constante, certo? Tem toda aquela expressão. São as expressões, as mesmas expressões que nós temos ali na cinemática, lembra? O sorvete, sorvetão, vi vovó atrás da uva, essas coisas, você vai ter também, mas ao invés de v de velocidade normal, certo? Linear, você vai ter de velocidade angular, você vai ter deslocamento angular, de vez ser um delta S, vai ser um delta θ, de vez um Azinho bonitinho de aceleração, vai ser um alfa de aceleração angular, certo? Bom, olha só o exemplo aqui que a gente vai resgatar algumas coisinhas que vieram lá da cinemática física 1. Um peão sujeito à aceleração angular, ele me deu a expressão da aceleração angular, então estão trabalhando com cinemática angular, certo? Com cinemática de rotação, é o peão, tá ali. Alfa t igual a t, a terceira, mais bt, ele deu a expressão. Agora ele pergunta, calcule wt, ele quer saber a velocidade angular, e o ΔT, o deslocamento, certo? Esse ângulo, né? E ele ainda fala, dados parâmetros A igual a 5 rádio por segundo, então esse A não é uma incógnita, tem um valor, certo? E B igual a menos 4 rádio por segundo cúbico, certo? Nossa, professora, aqui, acho que aqui tem algumas coisas aqui. Vamos lá, então, fazer aos poucos, tá? Primeiramente, né, ele também dá as condições iniciais. Dadas as condições iniciais, quando a velocidade ali angular é zero no tempo, zero, é igual a 5 rádio por segundo, e o alfa aqui, né, o φ, né, na posição zero é 2 rádio. Ele está agora falando daquele ângulo ali, é 2 rádio, certo? Nossa, professora, e agora? Como que eu calculo essas coisas? Pois bem, lembra que eu tinha falado para vocês, se eu estou ali em cima, eu tenho aceleração, eu tenho expressão, quero saber velocidade angular, quero saber o deslocamento, né? Eu tenho que integrar. Se para subir eu tenho que derivar,
Para descer, a gente tem que integrar. E aí ficou muito mais simples. Eu tenho aqui, né, primeiramente, para encontrar a velocidade angular, a gente tem essa relação, certo, da matemática e a integração dessa expressão. Por isso, né, que até os números aqui tem essas expressões aqui, depois quando você passa ali os valores numéricos, tudo fica equilibrado, tá? A mesma coisa eu vou ter que fazer aqui também, é integral da integral, correto? E aí eu tenho o deslocamento, tá certo? Tá vendo como tem que estar em o cálculo, álgebra linear? Tá? Anota esse exercício, faz ali no seu canto, dá uma treinadinha e usando os valores numéricos você vai chegar então à conclusão, correto? Que é essa daqui, tá? Tranquilo? Suave? Então, lembrando sempre, se eu quero subir, eu tenho deslocamento, uma expressão, quero subir para aceleração, a gente deriva. Agora, o contrário, eu tenho que integrar, certo? Bom, continuando. Relação com as variáveis lineares. Tem uma relação, sim, tem uma relação. Com a posição. Posição S igual a R vezes θ, certo? Aquele deslocamento, lembra? S na cinemática era o quê? Deslocamento, certo? Então, S é igual a raio vezes o ângulo, é a relação com a variável linear. Certo? S vem lá da cinemática linear. Velocidade, o V, não é delta S por delta T? S aqui não é R vezes θ, correto? E delta, por que o R aqui? O R não varia. O R não varia. Lembra, se você tem uma circunferência, deixa eu ver se tem alguma coisa de circunferência aqui. Não tem. Se você tem uma circunferência, o seu raio é constante, correto? O raio é constante. Mas quem varia é o ângulo. Correto? É o ângulo, é que nem você vê a pizza, né? O raio ali, os pedaços ali, ele tem um raio constante. Agora, quem varia o tamanho da pizza é o quê? O ângulo, correto? Então, por isso, o raio aqui, ele sai para fora dessa derivada, porque ele é constante, e quem está variando, derivando, é o ângulo. Então, a velocidade, a relação que a gente tem é velocidade linear, é o raio, vezes quem varia aqui, então, nos dá o que? A velocidade angular. São as relações que a gente tem com as variáveis angulares com as variáveis lineares. Aqui é o momento que você tem cinemática linear com a relação com cinemática angular. V, né, é a tangente, a trajetória do ponto considerado. Correto? Aqui, o que seria esse V aqui, que é um vetor? Quando você faz aquele movimento, né? Você já deve ter sentido isso numa curva. Você tem a velocidade é tangencial à circunferência, correto? Essa velocidade é a tangente à trajetória do ponto considerado. Que vetorialmente, como será calculado? Essa velocidade vetorial, né? Essa velocidade escalar essa velocidade linear vetorial, porque a gente também tem vetores em cinemática linear, não sei se você falou com isso, é igual a velocidade angular, e essa multiplicação é multiplicação de vetor, tá? Vocês lembram desse símbolo X grandão aqui na álgebra linear, o cálculo vetorial, não sei qual é o nome que vocês dão aqui, isso é um vetor, certo? Que em módulo é quando você simplifica, corta setinhas, é essa expressão aqui, tá bom? Tranquilo? Olha só, é coincidência que em módulo isso seja isso aqui? Não, não é coincidência, tá? Bom, outra coisa, se a gente tem relação com variáveis lineares, deslocamento e velocidade, também temos o que é aceleração e a relação. A relação aqui é um pouquinho mais trabalhosa, eu peço para vocês deem uma olhada a respeito disso, tá? E nós conversamos um pouquinho mais nas aulas seguintes, tá bom? Então, aqui é só um algebrismo, tenta compreender bem ali, entendeu? O caminho das pedras estão nomeadas, é só você absorver ali a parte conceitual, certo? Bom, galera, próxima aula aqui vai ser a aula 2, eu vou falar um pouco mais de cinemática, rotação, tá? E vai esclarecer muito até esse último slide, e também alguns conceitos que às vezes podem estar esquecidos, tá bom? Bom, um abraço, até a próxima.